Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo da nossa série sobre calendário econômico para Day Trade. Hoje iremos falar sobre vendas no varejo. Antes de continuar, gostaria de pedir para quem não foi inscrito no canal que se inscreva, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ajudar no crescimento do canal. Também quem desejar, se inscreve no canal do Telegram, é gratuito. Lá você tem acesso aos materiais dessas aulas e você também pode tirar dúvidas diretamente comigo na seção de comentários gratuitamente. Bom, qual a importância das vendas no varejo para o mercado? É o seguinte, quando a gente quer analisar se uma economia está crescendo, se a política monetária, por exemplo, ela está fazendo efeito, a gente precisa analisar alguns indicadores econômicos para ter essa impressão. E as vendas no varejo, elas nos mostram exatamente a demanda, uma grande imagem da demanda por parte da população, que é de fato a ponta final que essas políticas devem, para quem essas políticas são aplicadas, né? E por que a venda no varejo é tão importante? Bom, porque veja bem, se eu estou aplicando uma política monetária expansionista, ou seja, eu estou baixando juros, aumentando os estímulos monetários, eu quero ver se isso está realmente fazendo efeito no consumo, ou seja, se as pessoas estão consumindo mais. E uma das formas de eu ver isso é se as minhas vendas no varejo estão crescendo. Semelhantemente, se eu estou adotando uma política monetária contracionista, ou seja, eu estou tentando conter a inflação, é importante que eu veja que eu olhe para essas vendas no varejo sobre duas óticas. Primeiro, a minha política contracionista, e agora é muito interessante essa parte, porque nós estamos em um ciclo de política contracionista. Então, a gente acaba aqui tendo um exemplo prático, né? Bom, imagina que nós estamos agora subindo juros, na verdade, e o que a gente que a venda no varejo ela transmite para nós? Veja bem, eu estou subindo os juros e essa alta de juros ela vai tender a diminuir a atividade econômica. Só que o governo ele não tem a intenção de prejudicar a população. Então, a venda no varejo ela vai mostrar se essa política econômica ela está sendo danosa ao consumo em geral. Se ela está, por exemplo, fazendo a venda no varejo, por exemplo, contrair. Uma contração na venda no varejo significa que as pessoas estão deixando de consumir. Se elas estão deixando de consumir, significa que a inflação ela está pesando no bolso do consumidor e ele está evitando todos os gastos que não são necessários porque está faltando dinheiro. Então, quer dizer, essa política no espectro de política contracionista, a gente pode olhar vendas no varejo tanto para ver se a inflação ainda está pesando, também para ver se essa política não está sendo muito agressiva para a economia. Então, nesse sentido que a gente analisa as vendas no varejo, associado ao contexto econômico do momento, certo? E também o que a gente pode analisar das vendas no varejo? Se o consumidor está confiante. Né? Veja bem, se o consumidor que demanda, que faz compras, ele tem trabalho, ele tem um dinheiro, ele está podendo consumir. Se esse consumidor de repente ele para de consumir, ele pode até ter uma renda ainda, mas talvez ele não esteja tão confiante na economia, está resolvendo poupar, ou talvez ele esteja sem emprego. Então, essa relação entre vendas no varejo e outros indicadores econômicos deve ser feita, né? E como é que o mercado ele costuma reagir ao indicador de vendas no varejo? Bem, a bolsa ela tende a se beneficiar bastante de um indicador, de um resultado positivo das vendas no varejo. Ou seja, por quê? Porque a maioria muitas ações, né, elas vendem produtos. Então, quando a gente ou de forma direta ou indireta, porque grandes empresas que fornecem, né, empresas intermediárias que não tratam diretamente com o consumidor final, elas fornecem para as empresas menores venderem. A manufatura, no caso, ela fornece para o varejo, para o comércio vender. Bom,
E se eu estou tendo aumento nas vendas do varejo, obviamente, o que vai acontecer? Eu vou ter maior demanda por produto e maior produção. E se eu tenho maior produção, obviamente as empresas irão faturar mais e o lucro delas vai aumentar e, consequentemente, há uma tendência das ações dessa empresa subir. Bem, mas no caso, e já no dólar, vai depender muito. Se eu tenho vendas no varejo, por exemplo, no cenário atual, contraindo, significa que a minha atividade econômica ela está caindo, né? Nós estamos tendo redução da atividade econômica. Isso é muito ruim para a moeda. Outro fator é também, se a gente pensar nos Estados Unidos, vendas no varejo, se elas vierem boas, é um indicativo de que o Banco Central pode continuar subindo os juros, que a política monetária ela não está sendo tão danosa à economia. Então, a gente precisa analisar o contexto e pesar esses fatores no momento que são esses dados de acordo com o mercado do momento, né? Nós tivemos essa semana a divulgação dos indicadores de vendas no varejo, no caso ontem. E ela veio menos 0,3, quer dizer, na comparação mensal. A gente teve uma contração das vendas no varejo nos Estados Unidos. Bom, o mercado já está tenso, querendo saber se nós vamos entrar numa recessão ou não. Quando nós tivemos esse indicador saindo negativo, quando a nossa projeção era positiva e o prévio havia sido 0,7 positivo, isso dá uma péssima impressão para o mercado. Parece que as pessoas estão consumindo menos. E isso automaticamente pode desacelerar a economia, o que nos leva a uma recessão. Esse foi um indicador de vendas dos varejos que saiu ontem. E como é que o mercado reagiu? Bom, nesse exato momento aí, ontem no dia 15 de junho, às 9 horas, às 9h30, claro, o mercado já vinha subindo, mas ele basicamente, com essas vendas no varejo negativo, o mercado continuou subindo até ali a hora do Fed, na expectativa da alta de juros, obviamente, mas isso aqui corroborou esse sentimento de alta aqui para o DXY, e isso se alastra no mundo inteiro, que essas vendas no varejo negativa poderia dar um indicativo de recessão. Né? E onde é que você pode pegar esses indicadores, esses relatórios de vendas no varejo nos Estados Unidos? Você pode vir aqui no census.gov e pegar as retail sales, certo? Retail sales, ela vai te dar exatamente esse mesmo dado que sai aqui na Investing e um pequeno relatório. No Brasil, quem computa as vendas no varejo é o IBGE. Você pode e pegar no site do IBGE, ou você pode ir na parte de conjuntura econômica do Ministério da Economia e baixar esse relatório que eles fazem. No Brasil, nós tivemos aí um crescimento no varejo de 0,9 agora nesse mês. Talvez não estejam fazendo tanto preço devido ao cenário internacional, mas isso é bom. Nós tivemos aí um crescimento de 0,9 em relação ao mês anterior. Esse relatório aqui é bem rico, ele vai mostrar cada setor da economia, como é que ele está se comportando, cada setor do varejo, né? Como é que está se comportando, se está contraindo, se está se expandindo, porque esse índice que nós vemos é um índice geral de 0,9, mas existe, obviamente, a venda em cada setor específico, certo? Bom, era isso que eu tinha para passar hoje. A importância das vendas no varejo, principalmente diante da política monetária. É importante que você esteja atento a indicadores como esse. E é isso. Até a próxima aula e obrigado pela audiência.